Hoje eu trago para você uma palavra, uma pregação que você nunca ouviu e nunca vai ouvir dentro das igrejas, independente de qual você for. Você nunca ouviu e nunca vai ouvir. Até porque num dia que um líder religioso, pastor, padre, ele pregar dentro da igreja essas passagens bíblicas aqui, você vai ver que eles não passam de charlatões, que vivem às custas do evangelho. Afinal de contas, hoje em dia o evangelho virou comércio e meio de viver a vida. Mas a pergunta Paulo, ele foi um grande missionário da igreja primitiva. Paulo, ele vivia viajando de cidade em cidade e de países em países pregando a palavra de Deus. E hoje muitos usam a desculpa, eu até entendo a parte do missionário, porque é bem corrido, de que não pode trabalhar, missionário, pastor. No caso do missionário, até que entendo que é corrido, e às vezes vai para outro país, bastante difícil encontrar um trabalho lá. Mas a verdade é que Paulo, ele foi um missionário, que, como eu já falei, ele andou de cidade em cidade, países em países, pregando a palavra de Deus. Agora você me pergunta, Paulo, ele não trabalhava? O fato dele ser missionário impediu alguma vez ele de trabalhar para o seu sustento? Ele vivia às custas da igreja? É sobre isso que eu quero falar. Não. Paulo, ele trabalhava. Aonde ele chegava, ele pregava o evangelho, mas ele também buscava um meio dele se sustentar. E nós vamos ver duas passagens bíblicas que provam isso. Vou começar com a que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. Paulo, ele vai dizer assim aos Tessalonicenses: porque bem vós lembrais, irmão, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. O que dá a entender aqui, o que a passagem diz, é que Paulo diz, em nenhum momento nós pregamos o evangelho a vocês e ficamos vivendo às custas de vocês. Nós também trabalhamos para o nosso sustento. E embora alguém diga, não, mas não é isso que a passagem quer dizer, temos outra passagem que prova claramente que Paulo, ele trabalhava sim para o seu sustento, ele não vivia às custas da igreja, Vamos para Atos 18:3, vai dizer assim: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Quem? Paulo. Paulo, ele chegou na cidade de Corinto para pregar o evangelho. E lá ele encontra Aquila e Priscila, que também já eram conhecedores da palavra. Inclusive, teólogos dizem que foi Priscila que instruiu seu marido no evangelho, e eles dois já tinham ali um conhecimento da palavra. E Paulo chega em Corinto e se une a Priscila e Aquila. E o trabalho de Priscila e Aquila, apesar de eles serem pregadores da palavra, não era simplesmente pregar a palavra e também viver às custas da igreja. Essa passagem bíblica diz que Aquila e Priscila, eles trabalhavam fazendo tendas. E vai falar que Paulo, ele se junta a eles, porque ele também sabia fazer tendas. Ele já havia trabalhado com isso. E ele se junta a Priscila e a Aquila, tanto com o intuito de pregar o evangelho, como se junta no trabalho com eles. Por que Paulo se junta no trabalho com Aquila e Priscila fazendo tendas? Para o seu sustento. Ora, mas Paulo não vivia às custas da igreja, Paulo não era missionário, não precisava ele trabalhar. E olha que se for defender, existiria até uma justificativa para Paulo ser sustentado pela igreja. Afinal de contas, ele vivia viajando de país em país, de cidade em cidade. Mas isso nunca foi desculpa para ele não trabalhar e ser sustentado pela igreja. Chegando na cidade de Corinto para pregar o evangelho,
ele de antemão já encontra Priscila e Aquila e se junta com eles para trabalhar junto com ele para o seu sustento. E o que nós vemos hoje é o quê? É muitos darem a desculpa, eu não posso trabalhar porque eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu vou viver da obra. Né? E aí, esse é o motivo pelo qual inventam festas, pelo qual inventam campanhas e mais coisas para vender, e dízimo, e oferta, e tantas coisas para tirar o dinheiro do povo. Afinal de contas, esse povo não vive às custas da igreja? Aqui os que não trabalham, né? Porque a maioria não trabalham, não tem trabalho nenhum. Se eles vivem às custas da igreja, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E da onde é que vem? Vem do bolso das pessoas, vem do bolso das ovelhas. E sem falar que Paulo, ele chega certa vez a pedir à igreja para fazer coleta. E o mais interessante é que esta coleta, ele não pede para a igreja, ele não pede para os líderes, ele não pede para os apóstolos. Ele pede que esta coleta seja feita, que os que tenham dê, para que esta coleta seja dada a quem? Aos que não tinham. Pois a igreja, ela além de não ter um papel de tirar daqueles que tinham, pois as pessoas davam porque queriam, não havia nenhuma ameaça para as pessoas dar, Deus vai te amaldiçoar se tu não dá, não. Nunca ninguém foi levar dinheiro ou qualquer outra coisa aos pés dos apóstolos porque eles pregaram palavra de maldição, dizendo que as pessoas eram obrigadas a dar. Não, eles pregavam o evangelho. O intuito deles era o ganhar almas, e o Senhor, ele usava pessoas ricas que tinham dinheiro, que tinham propriedades, para que eles fossem, pela sua vontade própria, até os apóstolos levar aquilo que eles necessitavam. Diferente de hoje, que as pessoas dão coleta, as pessoas dão oferta, as pessoas dão dízimo baseado na ameaça de que Deus vai amaldiçoar isso, aquilo, outro. Você nunca vai ver no Novo Testamento nenhum apóstolo falando isso. Assim como também você não vai ver em nenhuma passagem do Novo Testamento Jesus ordenando ou ensinando os apóstolos a pedir dízimo, muito menos eles recebendo ou algum cristão levando dízimo aos pés dos apóstolos. Você nunca vai ver isso. E por que você nunca vai ver isso? Porque não existe. Jesus nunca autorizou os apóstolos a pedir dízimo. Eles nunca pediram. Nós vamos ver ali as pessoas levando ofertas, as pessoas dando coleta pela sua vontade própria. Nenhum deles usava a palavra de maldição, dizendo que tinham que dar porque se não desse ia ser amaldiçoado, e nem muito menos pedindo dízimo. Não existe isso no Novo Testamento. Todas as passagens que eles usam para defender o dízimo estão no Antigo Testamento. E o dízimo era pago somente à tribo de Levi. Apenas a tribo de Levi que ficava no templo o dia inteiro cuidando das coisas de Deus. Qual é o pastor, qual é o missionário, qual é o presbítero que passa o dia inteiro dentro da igreja fazendo expiação pelo pecado, orando, jejuando, buscando as coisas de Deus, tendo ali várias coisas para resolver, como um sacerdote, um sumo sacerdote ou um levita? Qual era? Nenhum. Nenhum fica. Então o dízimo, ele era pago apenas aos levitas, quando existiu o templo de Salomão, que este templo ele foi destruído no ano 70. E o dízimo ele fazia parte, assim como o sábado ele fazia parte da lei do sacerdócio levítico. Por que que eles pregam que o sábado foi abolido e o dízimo não foi? Se tanto o sábado como o dízimo faz parte do sacerdócio levítico, simples, o sábado não traz lucro a ninguém. Guardar o sábado não requer dar dinheiro a ninguém. Se guardar o sábado significasse dar dinheiro aos líderes religiosos, eles estariam pregando que você deveria guardar o sábado, mas não dá.
É por isso que ele só prega o dízimo e diz que o sábado foi abolido. Mas a verdade é que tanto o dízimo como o sábado foi abolido. E é por isso que você não encontra nenhuma passagem do Novo Testamento Jesus pregando dízimo, Jesus pedindo dízimo ou nenhum dos apóstolos pedindo. Pergunte a qualquer pastor para ver se ele vai mostrar. Não vai, porque não existe. Não existe. E isso ainda é condenado e deixa ainda mais claro que o dízimo foi abolido na carta aos Hebreus. Inclusive no capítulo 11, o autor de Hebreus vai dizer claramente que o dízimo ele foi, né, sim, abolido, porque a lei do sacerdócio levítico, o sacerdócio foi mudado, e mudando o sacerdócio, muda-se a lei. E o dízimo, ele fazia parte da lei do sacerdócio levítico, assim como o sábado. E nem por isso eles pregam que se deve guardar o sábado, exceto os adventistas, que pregam tanto o sábado como o dízimo. Aí pode até ser compreensível, mas esses gaiatos aí só pregam que deve dar o dízimo, não pregam que deve guardar o sábado, sendo que tanto um mandamento como o outro faz parte do sacerdócio levítico, dos livros da lei, inclusive Malaquias, o livro que eles usam, o último livro do Antigo Testamento, que ainda faz menção à lei, e eles pegam essa passagem para dizer que tem a ver com a graça. A graça começa em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. A graça não começa no Antigo Testamento, muito menos em livros que faz menção à lei, como o livro de Malaquias. Então, naquele tempo a igreja ela tinha o papel de se reunir e dividir ali seus bens uns com os outros. Quem é que vê hoje em dia as pessoas da igreja dividir os seus bens? Quem é que vê um líder religioso dizer, bora fazer uma oferta aqui que eu vou dar para tal irmão que está precisando? Quem é que vê? Ninguém vê isso. Mas era assim na igreja de Jesus. É sempre aquela gaiatice, né? Que é gaiatice isso. A igreja está precisando disso, a igreja está precisando daquilo, vamos nos reunir e vamos juntar dinheiro para comprar, tudo bem. Os bonitos vão lá e juntam, dão até o que não tem, né? Dão até o que não tem, porque acha que para servir a Deus precisa ficar dando dinheiro. Acha que o evangelho ele é comprado. Não, o evangelho ele foi dado. O evangelho não é para estar sendo vendido. Você não tem nenhum direito de pagar pelo evangelho, porque a ordem de Jesus foi a seguinte: vão até as pessoas, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios e ressuscite até mortos e não cobre nada de ninguém, porque eu estou dando este poder e esta autoridade de graça a vocês, e de graça vocês irão dar ao povo. Os apóstolos tinham a ordem de Jesus para até ressuscitar mortos e não receber nada em troca. A igreja anda muito longe de fazer isso e cobra por tudo que faz. Sem falar que, como eu estava dizendo, na hora que a igreja precisa, sempre aquele negócio, vamos nos reunir. Mas quando o irmãozinho precisa, qual é a atitude da igreja? Vamos nos reunir para ajudar esse irmãozinho que precisa? Não. A atitude da igreja é dizer, vamos orar para que Deus abençoe o tal irmão. O irmão está com fome? Vamos dar uma cesta básica? Não, vamos orar para que Deus ele abençoe. O irmão está precisando de uma roupa, o irmão está precisando do calçado, vamos orar para que Deus abençoe. Porque quando a igreja precisa, a gente pede ajuda para os irmãos ajudar. Mas quando os irmãos precisam, nós temos que orar para Deus abençoar. Percebeu a diferença? Pois é. São poucas as igrejas que são abertas com o intuito de ganhar almas para Jesus e de ajudar uns aos outros, porque a maioria são abertos com o intuito de ser comércio. Não é à toa que o principal dos cultos hoje, das pregações hoje, é o que? Oferta e dízimo. A igreja está precisando disso e daquilo outro. Por quê? Porque é um comércio. Não é uma igreja aberta com o intuito de ganhar almas para Jesus. É uma igreja aberta com o intuito de vender o evangelho. Um evangelho que Jesus ordenou dar e não vender.